Madruga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. E aí, meu povo? E aí, minha pólvora? Sou eu, André Arruda, e esse é mais um Bom Dia! Bom dia pra quem? Quintou no quintal, é mais uma quinta-feira de revoada mundial. E eu vou falar aqui hoje, né? Hoje nós vamos falar um assunto um pouquinho internacional. Vamos falar um pouquinho sobre o Twitter. É isso mesmo. O Elon Musk, né? Ele comprou o Twitter, né, e tá querendo fazer aí, colocar o Twitter a imagem e semelhança, né, e ainda tem um detalhe, né, muito importante só. Ele comprou por uma questão de mera vaidade, né, aquela vaidade de que quer ser mais macho do que todo mundo, né, e aí no fim das contas, ele queria fazer algumas polêmicas, né, aliás, várias, né? A primeira foi a questão do tal do Twitter Blue. Eles reformularam, só que o negócio deu ruim. Deu ruim porque você podia comprar aquele selo, que é o selo igual ao selo de verificado, e só poderia distinguir uma pessoa verificada, legítima e verificada de uma pessoa que comprou o selinho se acessasse o interior de dentro dos dados do perfil, detalhamento do perfil. E aí, no fim das contas, aconteceu algo escabroso. Uma pessoa com um perfil fake comprou o Twitter Blue, ficou com o selinho, e se passou por um laboratório farmacêutico dizendo que vai distribuir de graça remédio para insulina nos Estados Unidos. No fim das contas, deu uma correria, as ações da empresa caíram e tiveram que desmentir, né? Porque sabe como é que é, capitalismo é essas coisas, né? Se não estiver ganhando, que se lasque, né? E aí foi aquela cilema toda que tiveram que revisar toda aquela história, tanto é que hoje empresas verificadas não tem mais o selinho azul, agora tem o selinho dourado, né? Para indicar que são empresas, né? E assim, depois disso, né, teve outra polêmica, né, daquela história dos links, né, você não pode, o risco de banimento, banir usuários porque eles estão usando a mídia social, né, do Twitter para divulgar trabalho de outras mídias. Inclusive Linktree, né? Uma coisa assim totalmente ridícula, né? Tentar fechar, né? Só que é uma coisa assim, uma rede reverbera na outra, né? Essa iniciativa que começou na Meta, né? Só que a Meta, eles trabalham com um processo diferente, né? Se você cria um vídeo, olha só, presta atenção, se você cria um vídeo no TikTok e pega esse vídeo no TikTok e publica no Instagram, eles vai gerar essa publicação ela vai sofrer um shadow ban. Essa publicação ela não vai aparecer em resultado de pesquisa, nem algoritmo, nem nada. Porque eles acreditam que a gente chama grosso modo de marketing de emboscada, tá? Invadir um espaço para fazer uma propaganda de um outro produto concorrente. Isso a gente chama de marketing de emboscada, tá? E aí, no fim das contas, é uma coisa assim totalmente desnecessária, absurda, né, que o Elon Musk está fazendo, né, queria mudar também a última deles, quer dizer, além dessa questão de querer liberar, por questão de liberdade de expressão, liberar, por exemplo, o pato Donald Trump da sua conta, fazer com que recupere a conta no Twitter, e ainda tem um outro, acho que Kanye West, né, que está fazendo publicações altamente de cunho nazista, fascista, e o cara é preto.
Aí você vai falar assim, putz, você está sendo um racista. Na verdade é assim. Olha só, tem que estar me explicando aqui, até eu peço desculpas, né, se eu fui racista nesse ponto. Mas o ponto aqui é que, pelo fato dele ser preto, ele vai ser muito mais severamente punido do que um branquelo fazendo discurso de ódio neonazista. Até recomendo. Eu tenho outros perfis no Twitter que eu uso para alguma coisa de acompanhamento e olha, o que está recomendando para mim? Jornal da Cidade, Carla Zambelli, perfis de extrema direita. Aí eu falo para você, gente, esse negócio não é liberdade de expressão. Discurso de ódio não é liberdade de expressão. Desinformação não é liberdade de expressão, seu Elon Musk. O que você quer? Dinheiro? É dinheiro que você quer? Não é assim que deve ser o modelo de negócio. Aliás, uma das coisas que eu critico bastante é muito mais rentável você fazer um processo de propaganda no Google ou no Facebook, combinado com o Instagram, do que você usar o Twitter Ads. Twitter Ads é caro. É caro e pouco eficiente. Porque muitas vezes o que acontece? Aparece para mim lá na timeline, propaganda que não tem relevância. Coisas que não tem nada a ver. Passa na timeline um produto que uma empresa da China, que não é nem perfil não é nem um produto que eu teria acesso, é uma coisa para negócio. Ou seja, o algoritmo é muito mal feito. Aliás, essa questão de algoritmo é uma das coisas que eu considero mais importantes que a gente precisa trabalhar. Eu entendo que assim, a gente sim precisa colocar preto, pardo, indígena, mulher para trabalhar com algoritmo, para poder trabalhar com essa questão dos algoritmos. Por quê? Porque esses algoritmos eles estão à imagem e semelhança de quem os criou. E muitas vezes é o branco, é o hétero, né, que criou esses algoritmos. E vai ter um viés. Tudo tem um viés. Até a lógica de programação acaba tendo viés. E isso é que vai prejudicar e muito. Porque a gente percebe que é uma coisa excludente. Você vai lá numa mídia social ali, quem que tá tendo mais curtida? É o branquinho. É a branquinha, é a blogueira branquinha. É o biscoiteiro branquinho. Que às vezes o cara tá fazendo biscoito de uma coisa extremamente erótica, só falta botar os bagulho pra fora. E tá engajando, tá gerando engajamento, tá gerando repercussão. Tá tendo impulsionamento orgânico. Aí que é uma coisa que precisa ser entendida. Precisa se trabalhar em cima, porque é o que está acontecendo nas mídias sociais. A gente precisa colocar mais pessoas, mais pessoas, mais representatividade na publicidade, mais representatividade na lógica de programação, na programação, no desenvolvimento de software, para que não acontecer essas coisas malucas que estão acontecendo aí. E aí é complicado mesmo, né? É lógico que o Elon Musk quer colocar as coisas, a imagem e semelhança dele, e com uma arrogância sem tamanho. A última que foi essa dos jornalistas, né? Os jornalistas que simplesmente acessaram os dados do voo do Elon Musk, que são dados públicos, né? Porque você precisa, um avião precisa informar, precisa fornecer as suas coordenadas de localização por uma questão de segurança. Ele não gostou e baniu, suspendeu os jornalistas. Eu sempre costumo dizer que para você descobrir o caráter de uma pessoa é só dar poder a ela. E pelo fato de ter a Tesla, a SpaceX e agora o Twitter, ele não deixa de ser um canalha. Ele é um canalha. E ponto final. E tem gente que baba ovo, nossa, é aquela coisa. Mas assim, muitas dessas pessoas que babam ovo
é o modelo que eles têm, é o modelo do branco, hétero, macho, top. Só que assim, o Elon Musk é bem sucedido e eles não. Os que o seguem não são. São pessoas medíocres. Mas vem, no exemplo de Elon Musk, uma centelha de esperança de que eles serão um dia bem-sucedidos. Ah, desculpa, vai morrer tentando, viu? Muito bem. Antes de ir para a parte filosófica aí, eu dei falar duas coisas aqui importantes. A primeira, né, na verdade é uma notícia, né, que é uma perda para a teledramaturgia e o teatro brasileiro. Pedro Paulo Rangel, um grande ator brasileiro, faleceu ontem com 70 e poucos anos, acho que 71 anos de idade, né? Não disseram a causa da morte, mas a gente convém respeitar, né? Mas é uma perda muito significativa, né, para o teatro brasileiro, para a televisão, a teledramaturgia, para o cinema, né? Então nossa solidariedade aos familiares e fãs de Pedro Paulo Rangel, que nos deixou ontem, né? E também falar aqui para vocês de que é um convite, né? Eu tô aos 45 minutos do segundo tempo, voltei aí com os episódios, né, regulares, da temporada regular de Castor e seus escapes, dose dupla, né, no dia 17 e 18 de dezembro, dia 17, o episódio Deu no Rádio, que é uma crônica sobre os 100 anos do rádio no Brasil, e Histórias do Planeta Bola, que é sobre a Copa do Mundo, as Copas do Mundo que eu vivi, sob o meu ponto de vista pessoal. Vale a pena ouvir, né? Tem algumas coisas de emoção, tem algumas coisas, mas é uma contação de história sem tamanho. E eu estou preparando para o final do ano a retrospectiva. Também vai ser em áudio e também vai ser no formato de crônica, tá? Vai ser uma coisa... a primeira parte eu estou redigindo, tá um espetáculo, gente. Eu espero que vocês gostem. Quintou no Quintal. Mais uma quinta-feira, né? E eu tava... Na verdade, aconteceu uma coisa fora da rotina hoje. Eu estava gravando e deu problema aqui no microfone, ele não captou o áudio. E eu fiquei fulo da vida, mas tudo bem, segue, vai. Se não tem como fazer de novo. E aí é o seguinte, gente, falar de rotina, gente, porque a gente tá assim, todos os dias, às vezes acontece a mesma coisa. Só que assim, a gente precisa fugir um pouco desse lugar comum, porque a rotina, ela vai jogando a gente no automático e vai calejando a gente. O que é calejar? É formar um calo. O calo é um pedaço de carne que é duro. E esse calo é uma área pouco sensível. Então a gente perde a nossa sensibilidade quando a gente está numa situação habituada. E às vezes precisa quebrar um pouco isso. Porque se a gente quebrar um pouco a rotina, a gente resgata um pouco essa sensibilidade que está se perdendo. A gente precisa mudar um pouco. A gente precisa ir por um caminho diferente no trabalho. A gente precisa encontrar outras pessoas, ir por um outro lugar, fazer coisas diferentes. Porque isso nos mantém o nosso foco ampliado. A gente mantém a gente estar atento a detalhes que às vezes passam desapercebidos. E quebrar a rotina também vai fazer bem pra gente, porque a gente deixa de ficar naquela zona de conforto, naquele mais do mesmo, porque esse mais do mesmo é o que vai nos atrapalhar. Nos atrapalha, nos deixa mal e faz com que a nossa vida, ela ficando cinzenta,
preta e branca, escalas de cinza, ela não vai para frente. Nós somos movidos por desafios, somos movidos por mudança. Eu já falei isso essa semana toda sobre mudança, porque é um ponto que a gente precisa entender. A gente precisa fazer diferente, a gente precisa agir diferente, a gente precisa ser diferente. Então é isso, gente. Um beijo no coração de vocês. Cuidem-se. Até amanhã. Vai sextar. E olha, é antevéspera do Natal, gente. Nós estamos quase no finalzinho do ano. Que maravilha. Um beijo. Este episódio é uma produção da Castor AMT. www.castor.com.br. Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e seus escapes no endereço anchor.fm/castor ou nas principais plataformas de podcasting: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Castbox, Pocket Casts, Radio Public, Stitcher, Deezer, TuneIn, Resso, Amazon Music e Audible. Siga o podcast nas mídias sociais. Os endereços estão na descrição deste episódio.